Sou Nilson Pires Ferreira, tenho 51 anos, sou repórter cinematográfico e realizador audiovisual. A minha influência nessa área veio de meu pai, né? Meu pai era fotógrafo e eu fui criado em meio de muitos equipamentos fotográficos, câmera, lentes. E quando eu fiz 12 anos, eu comecei a me interessar pela fotografia, né? Procurei a perguntar, a saber, mas por quê? E meu pai foi me ensinando, eu fui aprendendo, passei a acompanhar ele em diversos trabalhos, né? Quando eu já estava mais ou menos caminhando na fotografia, e a gente íamos para os eventos, ele me deixava fotografar, né? E isso me deixou mais empolgado com a fotografia. Então continuei ajudando. E meu pai trabalhava na repartição, ele era fotógrafo e laboratorista. Então eu passei a acompanhá-lo também na hora que ele entrava no laboratório. E aquele processo de revelação de fotografia me chamou muita atenção. Eu achava aquilo um negócio meio mágico. Você pegar uma folha de papel, botar numa bandeja com um líquido, no caso era o revelador, e começar a surgir a foto. Então eu fui cada vez mais me encantando, continuei aprendendo e ajudando ele. Quando eu fiz 14 anos, ele me deu a minha primeira câmera fotográfica, uma Pentax K1000 com a lente 50mm. Lembro como fosse hoje. Aí foi que o encantamento aumentou. Só que nos anos 80 a fotografia era uma coisa muito cara, né? Porque você tinha que comprar filme, revelar. Mas aí eu continuei fotografando com ele, ele me dava uns filmes e tal. Mas como as coisas estavam ficando difíceis, eu resolvi arrumar o meu primeiro emprego. Fui trabalhar numa tecelagem, uma fábrica de tecido. Daí as coisas ficaram melhor, porque eu me dava o luxo de uma vez por mês, como eu tinha meu salário, eu comprar um filme de 36 poses e pagar uma revelação, né? E aí fui trabalhando, fotografando. Quando eu saí desse emprego da tecelagem, eu botei na cabeça que eu não ia trabalhar mais com nada, eu queria ser fotógrafo. Foi aí que meu pai, junto com os amigos dele, descobriu que na TVU, TV Universitária de Natal, tinha um curso de operador de câmera. Ele um dia chegou em casa na hora do almoço e perguntou: "Você tem vontade de fazer um curso para ser câmera de televisão?" Eu disse: "Tenho." E ele voltou para o trabalho. Chegando lá, meu pai tinha muito conhecimento, ele ligou para a pessoa pessoa disse: "Ferreira, hoje está começando uma turma." Aí papai contou a história: "Meu filho," ele fez, "manda ele me procurar aqui amanhã às 14 horas. Eu no dia seguinte, às 13 horas, eu já estava lá esperando o cidadão. Quando ele chegou, eu me apresentei, ele me levou até o estúdio onde estava a turma, me apresentou o câmera lá que estava dando esse curso, que hoje é meu amigo pessoal, Pedro Sotero, uma pessoa que eu tenho o maior respeito, porque foi meu primeiro professor na área do vídeo. E eu fiz esse curso. Passamos mais ou menos um mês e meio. Quando terminou esse curso, com o diploma na mão, aí eu disse: "Pronto, agora eu não vou ser só fotógrafo, vou ser câmera." Né? Aí papai tinha um amigo que ele tinha uma produtora de vídeo em Natal. Falou com ele para mim fazer um estágio. Ele disse: "Ferreira, as coisas estão meio difíceis, eu não tenho como pegar estagiário agora, porque eu não tenho como pagar." Aí papai disse: "Não, ele vai vir para o estágio, pode ser um estágio não remunerado, ele quer aprender." Aí ele mandou eu ir lá, eu fui, comecei nesse estágio. Com 2 meses que eu estava nesse estágio, ele já conseguiu me remunerar, uma pequena remuneração para me ajudar na condução. Eu continuei, fiquei lá mais uns 2 meses, eu acho, mais ou menos. Ele foi e me contratou na produtora, né? Nesse período na produtora eu já estava envolvido, fazendo parte das equipes que fazia vídeos publicitários, documentários, né? E quando eu fui contratado, pouco tempo depois, aí veio minha primeira campanha política pela produtora. Fiz a campanha política. Quando terminou a campanha política, ele me chamou e disse: "Ô Nilson, eu vou dar baixa na sua carteira, mas você não fique triste, porque vai abrir aqui em Natal a TV Potengi, que é repetidora da Bandeirantes. Eu vou para lá e você vai comigo. Como você é um cara novo, inteligente e esforçado, lá você tem chance de crescer." E realmente nós fomos. Aí eu já cheguei na TV, já tive uma promoção, porque na produtora eu era
assistente, né? E na TV eu já cheguei como operador de VT. Operador de VT era operador de videotape. Porque nos anos 90, o equipamento que se usava na TV era o sistema Matic, que era a câmera ligada no multicabo, num gravador. E o operador de VT ficava responsável por essas imagens na fita e o áudio era tudo ele que operava, como fosse o operador de áudio hoje. Fiquei mais um tempo lá como operador de VT na TV. Durante esse tempo de operador de VT, passei por várias áreas, jornalismo, fazia matéria para os programas específicos, enfim. E como operador de VT ainda eu fiz a minha primeira grande cobertura jornalística. Foi a visita do Papa João Paulo II em Natal, né? Ele veio ao Brasil e teve uma passagem por Natal. Foi em 1991. Então aí foi a minha primeira grande cobertura, onde eu tive a possibilidade de conhecer profissionais da área de outro estado, né? Conheci a equipe da Rede Globo, aquele repórter na época que era um repórter de rede da Globo, Cílio Bocaneira, repórter da Manchete, cinegrafista da Manchete, enfim. Passaram-se mais alguns meses, eu fui promovido a operador de câmera, ou seja, câmera de estúdio. Lá a gente fazia umas transmissões dos programas ao vivo, dos telejornais, fazia tudo que no estúdio, programa gravado. Chegou o ponto de eu ser mais uma vez promovido como cinegrafista. Pouco tempo depois virava repórter cinematográfico. Como cinegrafista, continuei fazendo jornalismo, um pouco de produção, né, matérias esportivas, enfim, um pouco de cada coisa. E fiquei. Foi quando a TV passou por uma dificuldade financeira e houve umas demissões. E eu fui demitido. Quando eu fui demitido, eu já era cinegrafista, já tinha alguns conhecimentos, comecei a fazer pequenos trabalhos freelance e uma produtora, né? E em 3 meses, 4 meses se passaram, a TV me chama, eu volto a integrar os quadros da TV Potengi. Lá continuei como câmera, mas nos meus horários vagos eu já tinha conhecimento na produtora, fazendo meus freelances, e fiquei por volta de mais uns 4 anos, mais ou menos. Quando eu saí da TV, eu fui para uma produtora, contratado por uma produtora, né? Aí nessa produtora já comecei a fazer vídeos publicitários, documentários, campanhas políticas, e fiquei lá um tempo. Depois fui convidado para ir para uma produtora em outro estado, em Maceió. Uma produtora me convidou, eu fui trabalhar em Maceió, passei lá quase 2 anos e retornei a Natal. Quando eu retornei a Natal, eu já fiquei no mercado como freelance. Fazia freelance para diversas produtoras, vídeos publicitários, documentário, campanhas políticas, programas para televisão, né? E nesse momento que eu estava freelance, uma produtora que eu fazia freelance fechou uma parceria com a universidade aqui do estado para fazer o laboratório de jornalismo e publicidade, né? Então eu fui junto. Lá eu conheci um professor da área de comunicação, que ele tem uma ONG de documentação e comunicação popular. Ficamos amigos e ele me apresentou o terceiro setor. Aí foi a minha entrada no terceiro setor. Nós começamos a fazer vídeos de grupos culturais, também registrávamos outros projetos, outras experiências, fizemos algumas séries, né? Umas séries de cultura, fizemos Nossa Música, fizemos Curta Nordeste, Diário Poético. E nesse meu tempo apareceu um projeto chamado Engenho de Sonhos. Nesse projeto trabalhávamos com adolescentes, né, na Zona Oeste. Foi aí que começou a minha história com a capacitação. Lá nesse projeto eu tive a oportunidade de capacitar jovens na área de vídeo e fotografia. Fomos trabalhando, foi aparecendo outros projetos e chegou um outro projeto chamado Cinema na Escola, que eu também participei. Esse projeto era o seguinte: a gente passávamos curtas-metragens nacionais, né, para os jovens, e depois a gente sempre fazia um debate sobre o filme. Do Cinema na Escola surgiu um projeto RPTV, Rede Potiguar de Televisão. Essa TV era uma TV diferente. Essa TV é o seguinte: a gente trabalhava com jovens de escolas públicas. Nós capacitávamos
e eles que tocavam a TV. E a gente ficava só dando suporte. E esse projeto foi indo e as coisas foram acontecendo. Aí vieram outros projetos, né? E até hoje eu permaneço no audiovisual, mas fazendo a minha parte, né, de repórter cinematográfico no mercado freelance em produtor e em televisões. Hoje eu trabalho com diversas produtoras, com diversas televisões, faço um pouco de cada coisa, faço muita transmissão de futebol, clipes, gravações de show em DVDs e no terceiro setor eu continuo. Os projetos que eu me identifiquei muito, eu fiz um projeto do Ministério da Cultura chamado Revelando os Brasis. Foram 7 curta-metragens em vários estados do Nordeste, né? Onde as pessoas escreviam suas histórias, aquelas histórias selecionadas. A pessoa que escreveu ia para São Paulo, fazia uma oficina de roteiro e direção e voltava para a sua cidade e a gente fazia o vídeo, fazia o curta. Teve também um Doc TV, uma história que aconteceu aqui no Rio Grande do Norte, de um ex-militar que em um dia de fúria resolveu se vingar de algumas pessoas. Esse projeto é um projeto muito bom também, mas também um pouco difícil fazer porque o tema era meio problemático. O pessoal lá não queria falar muito, mas no final, graças a Deus, deu tudo certo. Foi lançado em cinema aqui no estado, na cidade lá onde a gente fez. E desde que eu me profissionalizei, eu tinha uma vontade muito grande de fazer duas coisas. Uma era fazer uma cobertura de uma Fórmula 1 e a outra uma Copa do Mundo. A Fórmula 1 ainda não consegui fazer, mas em 2014 eu tive a oportunidade de fazer a cobertura da Copa do Mundo no Brasil. Fui contratado por uma produtora do Rio de Janeiro para fazer cobertura jornalística para algumas emissoras do Brasil e fora do Brasil. Fiz para Fox México, Fox Brasil, fiz para uma TV uruguaia, uma TV chinesa, fiz BeIN Sport do Catar e uma TV japonesa. Foi um trabalho muito gratificante, porque como eu tinha vontade de fazer, né? O audiovisual para mim hoje está no sangue. Eu consigo viver do audiovisual, sustento minha família com audiovisual, né? E para mim o audiovisual hoje é muito importante na minha vida.